Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe muito o nosso dia. Abençoe essa terça-feira linda, esse dia incrível que começa agora. Um dia guiado por Deus e que nós temos mais uma vez a oportunidade de estar aqui, dedicando os primeiros momentos do nosso dia para agradecer a Ele por todo o sustento que Ele já nos deu, porque estamos aqui é por causa dele, porque nós somos 100% dependentes do nosso Pai. E a palavra nos ensina que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para depois as demais coisas serem acrescentadas. É isso que nós estamos fazendo agora, buscando uma direção de Deus, através dos devocionais que trazem a palavra de Deus, e que nós possamos receber essa direção, que eu tenho certeza que vai nos abençoar, vai nos edificar e vai nos ajudar a começar o nosso dia em obediência, andando na direção que Ele quer que nós andemos. E agora, nós vamos iniciar o nosso devocional. O título dele hoje é Lapidados pela Dor, Preparados para o Propósito. Antes de iniciar, quero dar as boas-vindas para você que está aqui hoje pela primeira vez, te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação na opção todas. E se você puder e claro quiser também, curta esse vídeo, porque assim você ajuda ele a alcançar mais pessoas que vão ser abençoadas e edificadas, assim como nós também. E agora a frase profética. Escreva aí nos comentários se você tem fé, se você acredita que quando você escreve, você está decretando no mundo espiritual. Eu tenho um testemunho muito forte. Qualquer dia desses eu vou fazer um vídeo contando meu testemunho, porque depois que eu comecei a escrever as cartas para Deus, e eu assistia um devocional, assistia uns vídeos que a pessoa que ministrava, ela falava, escreva essa oração, escreva, e eu fui escrevendo e vi as coisas acontecendo. Então eu acredito muito que escrevendo a gente dá legalidade mesmo, a gente decreta isso no mundo espiritual. E a frase do dia é: a dor que eu sinto hoje é Deus me preparando para algo maior. Escreva com muita fé, vou repetir. A dor que eu sinto hoje é Deus me preparando para algo maior. Lapidação. Palavra bonita, mas que na prática dói. Quem já viu uma pedra bruta se transformar numa joia sabe. Há corte, há atrito, há retirada do excesso, há polimento. E tudo isso envolve desgaste. Mas sem esse processo, ela jamais revelaria seu brilho verdadeiro. Assim é comigo e assim é com você também. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. E o seu propósito sempre envolve formação de caráter, amadurecimento, dependência e fé. Por isso, muitas vezes, antes de nos entregar o que Ele prometeu, Ele nos leva por um caminho que parece nos desorganizar. Mas, na verdade, Ele está organizando tudo de dentro para fora. Olhe para José, filho de Jacó. Recebeu um sonho incrível, que governaria, que seria grande. Mas antes de viver isso, ele foi lançado num poço pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, preso. Por que tudo isso? Porque Deus não queria apenas colocá-lo no palácio. Ele queria transformá-lo em alguém capaz de sustentar o propósito dentro do palácio. José foi lapidado na dor, na injustiça, na espera. E quando o tempo chegou, ele estava pronto. Ele não se vingou dos irmãos, não se perdeu no poder, não abandonou sua fé. O processo o preparou para o milagre. E Davi foi ungido rei enquanto ainda era um adolescente, cuidando das ovelhas. Mas depois disso, ao invés de assumir o trono, precisou fugir, viver como um foragido, ser perseguido por Saul. Deus poderia simplesmente ter tirado Saul e colocado Davi ali, mas não. Deus estava formando um rei segundo o seu coração. Não alguém que fosse apenas forte em batalha, mas humilde, quebrantado e dependente dele. Talvez hoje você esteja vivendo a fase de corte.
Talvez Deus esteja arrancando coisas da sua vida que você não entende. Gente que saiu, planos que falharam, portas que fecharam, e você se pergunta: Deus, por quê? E Ele responde: porque você é valiosa demais para ser entregue de qualquer jeito. A lapidação dói, mas ela é amorosa. Não é para destruir, é para revelar. A pedra bruta não entende o que está acontecendo, mas o ourives sabe exatamente o que está fazendo. Você pode não estar vendo o plano completo, mas Deus está vendo o fim desde o começo. Ele está te preparando para algo que, se fosse te entregue agora, você ainda não sustentaria. Você precisa passar pelo fogo, como os 3 jovens na fornalha, para mostrar que a tua fé não depende das circunstâncias e que Deus anda contigo mesmo no meio da chama. Você precisa às vezes se sentir como Esther, sendo separada, preparada, tratada por meses antes de se apresentar diante do rei. Porque o propósito exige preparo e o preparo exige renúncia. Você precisa, como Moisés, ser tirado do palácio e levado ao deserto, para aprender que a força do braço não cumpre o plano de Deus. É no bastão, na dependência e na obediência que os mares se abrem. Deus não está te punindo, Ele está te moldando. Confie no processo. Você pode até estar chorando hoje, mas em breve vai olhar para trás e perceber: foi necessário. Deus sabia o que estava fazendo. O que hoje parece bagunça, amanhã será testemunho. O que hoje parece perda, amanhã será livramento. O que hoje te aperta, amanhã será a veste que te cabe com honra. Você está sendo lapidado para brilhar na estação certa. Não lute contra o processo. Abrace-o. Porque quanto maior o brilho, mais profundo o corte. E Deus não desperdiça nenhuma lágrima no seu processo de lapidação. Amém, amém e amém. Nenhuma dor é desperdiçada. Tudo que nós passamos é para nos forjar, é para nos moldar como um vaso na mão do oleiro. E nós vamos sendo preparados para viver a promessa que Deus tem para a nossa vida. E aquelas experiências ruins, aquelas situações que nós vivemos, a primeira experiência, ela nos fortalece para que nós possamos ter sabedoria e discernimento quando acontecer de novo. Amém? Então vamos orar juntos, pedindo para Deus nos dar essa direção e que Ele fortaleça a nossa fé, cure o nosso coração e nos permita não entender, mas confiar no processo de lapidação. Senhor meu Deus e nosso amado e querido Pai, obrigada, Pai, até pela dor que nós não entendemos e sabemos que tem um propósito em Tuas mãos. Nós escolhemos confiar, Pai, mesmo quando parece que está tudo fora do lugar. Nos dá força para permanecer, sabedoria para discernir e fé, Pai, para não desistir. Lapida em nós tudo que precisa ser moldado. Que cada lágrima seja usada para nos aproximar mais de Ti. E que no tempo certo, Pai, a Tua glória seja revelada na nossa vida. Que o Senhor esteja presente em cada passo, nos guiando a andar em obediência e seguindo o que a Tua palavra nos ensina. Obrigada, Senhor, por essa palavra, por esse devocional, que ele sirva de guia e que, junto com a oração e com um relacionamento íntimo com o Senhor, nós possamos ser guiados com fé e com sabedoria na Tua palavra. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém.
Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia. E antes de sair desse vídeo, se você sentir no seu coração aí que você deve enviar para alguém, não esqueça que Deus quer que a palavra alcance mais pessoas. E você pode ser um canal, um instrumento nas mãos do oleiro para que mais pessoas sejam abençoadas e atraídas para Cristo. Amanhã, se Deus quiser, nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Deus te abençoe.